e a taxa Selic é o principal instrumento de política monetária para controlar a inflação e tem influência sobre muitos aspectos da economia real. Esse é o tema que a gente conversa agora com o especialista em mercado de capitais, Marcos Duarte Labarte. Seja bem-vindo, Marcos. Olá, boa noite. Bom, Marcos, vamos começar a entender, tá? A cada período de 45 dias, né, o presidente do Banco Central e os diretores de instituições se reúnem para decidir se vão aumentar, diminuir ou manter a famosa taxa Selic. Qual o impacto direto tem a queda da Selic na vida dos brasileiros? E assim vamos tentar entender que tipo de brasileiro. Bom, tem o brasileiro que empreende, que é empreendedor, que é empresário, tem o brasileiro que está na CLT, que tem a carteira de trabalho, tem o brasileiro que está na informalidade. Vai afetar todo mundo? Sim, afeta todo mundo porque a Selic ela é o medidor da parte de juros no Brasil. Então, desde o investidor que quer botar o valor dele, quer investir o valor dele, ele afeta, porque quase tudo envolve um CDB ou uma outra aplicação envolve a Selic, o CDI, né? Até também a pessoa que quer um empréstimo, quer financiar ou mesmo quer fazer, está utilizando os juros do cheque especial ou algo do gênero, também a taxa Selic ela afeta diretamente. Então, quer dizer, afeta todos os brasileiros. Sim. Qual é o objetivo do Banco Central quando ele mexe na taxa Selic, mexe nos juros? O grande objetivo é o controle da inflação ou tem outras coisas envolvidas? É o controle da inflação. No Brasil, a Selic é utilizada, o cupom se reúne e principalmente ele analisa como está as possibilidades da inflação no Brasil. E ele já indicou, né? Ele está indicando com isso que a inflação no Brasil está controlada, né? Isso já demonstra no IPCA, né, que mede a inflação ao longo do ano, que ela está contida. Então, abre-se essa janela daquela taxa de juros para quê? Para tentar fazer com que o movimento da economia, com que a roda da economia comece a girar com uma rapidez maior. Sim, agora vamos tentar entender porque no universo da economia há diferentes olhares sobre uma questão. Sim. Economistas de diferentes vertentes têm avaliações variadas sobre o nível da taxa de juros, né, esse índice. Alguns defendem uma política expansionista, ou seja, a redução dos juros para expandir o consumo e estimular a economia. Outros defendem uma política contracionista, o aumento das taxas de juros para assegurar o consumo e a inflação. Qual dessas ideias se encaixa melhor na situação do Brasil agora? Porque em um determinado momento, uns diziam a inflação está controlada porque não há dinheiro circulando, as pessoas não consomem e aí ninguém consegue aumentar preço nenhum, senão não vende. Sim. Né? Outros vão atribuir aos mecanismos de regulação que estão em equilíbrio. Como é que tu consegue enxergar hoje na tua perspectiva? Sim, não só na minha, mas dos principais economistas do Brasil, né? A queda da taxa Selic ela é excelente e ela é extremamente importante para, como eu comentei, para a roda da economia começar a girar. Porque a gente tem que pensar o seguinte, a construção civil, vamos pegar esse exemplo, com aquela taxa de juros vai fazer com que as pessoas tenham mais interesse em fazer um financiamento e com isso adquiram novos bens e com isso façam com que construções se iniciem e assim por diante. Então, controlado a inflação, a queda da taxa de juros ela é muito consenso no mercado que ela deve existir, deve continuar até nas próximas reuniões do cupom a ter uma queda. Então, quer dizer, a gente chegou no parâmetro menor de todos os tempos, desde quando a taxa Selic ela é analisada, né? Isso, de um certo lado, é bom, né? Porque a gente está analisando que a inflação no Brasil está controlada, mas, de um certo lado, outro lado, na economia real, a gente vê que isso, para efetivamente acontecer, não é tão simples, não somente com a queda da taxa de juros vai fazer com que o emprego volte ou algo do gênero. Sim. Né? Mas ele é um medidor importante e isso faz com que muitos empresários comecem a estar pensando até em pegar um financiamento, a fazer com que a indústria dele comece a começar a rodar um pouco mais forte e isso vai também fazer uma melhora na economia. Bom, a Selic é só uma base para outras taxas de juros, isso é importante a gente falar. Outras taxas estão aí no mercado que são muito maiores, se a gente for olhar, né? E quando alguém pega um empréstimo com um banco, a taxa cobrada inclui outros itens.
itens, né? Diante de um cenário em que a pessoa contraiu uma dívida, como buscar a melhor taxa de juros? A gente tem aí crédito nos bancos, a gente tem outras financeiras, né, que disponibilizam créditos com uma taxa menor. Sim. Como é que a gente pode entender esse universo dos juros? O que a gente pode procurar? Estou pensando no brasileiro comum, Perfeito. como eu. Né? Como é que eu posso, por exemplo, se eu estou endividado, vai ter reflexo na minha dívida hoje, por exemplo, o que eu já contraí, eu posso ter juros menores, a taxa vai me ajudar de alguma forma? Sim, vai sim. Como eu falei, a Selic ela é parâmetro para quase todos os empréstimos no Brasil, não só nos empréstimos maiores, como financiamento de um bem, né, como uma residência, mas também nos empréstimos pessoais, né? Então, logo o Banco Central fez com que a taxa de juros diminuísse 0,5%, principalmente os bancos públicos são os primeiros a fazer a queda da taxa também nos bancos. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica já fizeram com que os juros caíssem dos empréstimos dele. Logo na frente foi o Bradesco, o Itaú, enfim. Então, isso começou a movimentar o setor bancário também, até pela livre concorrência, né? Sim. A gente não pode esquecer que, além das financeiras dos bancos, hoje em dia existem as fintechs, né? Então, hoje em dia está começando a abrir no Brasil outras possibilidades de adquirir empréstimos e não somente pelos bancos tradicionais. Né? Sim. Vamos voltar umas casinhas. Tu disseste que a gente já explicou que a cada 45 dias há uma reunião do Banco Central com as instituições financeiras para se discutir a taxa Selic. 45 dias, tivemos essa notícia essa semana. Daqui a 45 dias ou até o final do ano, a expectativa tu disseste ali em um determinado momento, que pode até reduzir ainda mais a taxa Selic, saindo dos 6 pontos, por exemplo, chegando aos 5 pontos, que seria uma nova marca, menor desde que a taxa Selic é observada. Há a possibilidade disso acontecer ainda esse ano? Tu acredita nessa tendência? Sim, o mercado acredita nisso, né? Era quase consenso do mercado que a queda da taxa de juros iria acontecer na faixa de 0,25, né? Ele surpreendeu um pouco o mercado fazendo 0,50. Então, quer dizer, isso abre, claro, possibilidades de novas quedas de taxa de juros. Os relatórios dos principais bancos já apontam isso, né? Então, a gente pode ver mais notícias pela frente, mais queda da taxa de juros, né? E isso realmente, a gente está entrando num momento que a gente nunca teve na economia brasileira. Uma pena é que a gente está começando a se reerguer na parte econômica, né? Mas desse lado indica que isso pode ser um fator determinante num futuro próximo para fazer com que a economia comece a crescer e gerar com uma rapidez maior do que está acontecendo no momento. A reagir, né? Exatamente. Não há uma certeza, mas há um panorama positivo. Esse é um apontamento, né? Sim, porque claro. O aumento da taxa Selic é tentar frear a inflação, né? E fazer com que o investidor acabe deixando o dinheiro no banco e os empresários acabem deixando também de investir. Então, aquela taxa de juros faz com que o governo indique para o mercado, indique para a economia brasileira que um novo patamar está iniciando, né? E isso com certeza vai trazer benefícios futuros para toda a cadeia da economia. Para finalizar, 3 possibilidades, tá? A primeira, quem quer negociar dívida já contraída pode fazer isso, e qual seria a melhor forma? Para quem investe no mercado financeiro, de que forma essa redução pode impactar, né? E naquele que está pensando em, por exemplo, tirar, né, um empréstimo. Ainda não tem dívida, não vai investir no mercado de capitais, mas quer, por exemplo, procurar um crédito para o seu negócio, pode ser até mesmo um microempresário, por exemplo. Perfeito. O que tu recomendaria para essas 3 situações? Sobre a primeira pergunta, hoje, poucas pessoas sabem, mas hoje em dia nos bancos você pode estar até transferindo o seu financiamento. Você financiou um apartamento em determinado banco, você pode negociar com outro banco e fazer uma portabilidade. Então, essa queda de taxa de juros pode aumentar essa concorrência. Isso é muito bom, né? Para quem já tem. Né? Aí, indo para a tua última pergunta. É só voltar umas coisas para não deixar passar o famoso cheque especial e o cartão de crédito. Pode ter alguma alteração? Com certeza. Isso vai ter. Né? Sim. Esperamos que, para quem já está no cheque especial, por favor, analise bem para conseguir fazer um empréstimo, para conseguir quitar tudo, porque cheque especial e cartão de crédito e as taxas de juros mais altas que existem
possíveis. Sim. Né? Mas para quem está pensando em adquirir um empréstimo agora, que é a última pergunta que tu fez, Sim. Com certeza ele vai estar entrando hoje com uma possibilidade melhor. Sim. Se ele puder aguardar, já que a tendência é de novas quedas, se ele puder aguardar, seria interessante. Tá. Mas comparado com a semana passada, por exemplo, ele vai estar entrando numa situação melhor. Isso. E para quem quer investir hoje, aplicações tem alguma alteração? A poupança volta a ser interessante? Hoje no mercado de capitais também pode ter, né, no mercado de ações, por exemplo, pode ter alteração? Perfeito. Já aconteceu, né, no dia de ontem, né? A gente tem que pensar o seguinte, quase tudo que se investia no Brasil há pouco tempo atrás envolvia o CDI, né? Era as aplicações como o CDB, era títulos do Tesouro atrelado à Selic, né? Então, qualquer taxa de juros faz com que o investidor também se mexa um pouco nisso, ele se sinta desconfortável com uma rentabilidade menor. Então, faz com que ele se torne um pouco mais arrojado, né? Indo para aplicações que podem ser desde um multimercado, que envolve um pouco de ações, envolve um pouco de câmbio, né? Mas, com certeza, a queda da taxa de juros vai afetar diretamente o investidor tradicional, desde aquele que aplica no CDB. E no caso da poupança, sim, tá? Da poupança. Porque a gente tem que pensar o seguinte, o governo ele falou o seguinte, se a taxa Selic ficasse abaixo de 7%, né, ele vai pagar de poupança 70%. 70% da taxa Selic. Se for acima de 7%, ele tem um complemento. Então, a poupança ainda continua sendo um investimento com uma rentabilidade extremamente baixa, né? Tá. E vai continuar ainda sendo, né? Então, a gente não indica para quem pode, né, aplicar um valor um pouco maior, não indica a poupança, com certeza. Perfeito. Bom, Marcos Duarte Labarte, especialista em mercado de capitais, seja sempre bem-vindo e obrigado pelas informações. Obrigado, eu que agradeço. Até o próximo encontro. Até o próximo encontro.